Bom dia a todas e todos. A nossa aula de hoje, ela vai explorar um texto da Karina Kushner e do Leandro Piquet Carneiro, que se chama As Dimensões Subjetivas da Política, Cultura Política e Antropologia da Política. Bom, meu objetivo aqui é pegar algumas ideias principais que estão ali, passar para vocês, e também fazer uma revisão da noção de cultura política. Esse texto é bem legal para isso, né? Então, eu vou abrir aqui uma apresentação para que fique bem claro aqui as questões que eu vou levantar. Só queria que alguém me falasse se a apresentação abriu. Abriu. Ela também virou agora, né? Legal. Uhum. Então, o texto principal é esse, né? Que eu já me reportei. E eu, antes de entrar no texto em si, eu vou trazer dois exemplos da antropologia que são muito relevantes para a gente pensar as diferenças políticas, principalmente nas chamadas culturas nacionais ou nas culturas regionais. As diferenças políticas entre povos, entre comunidades, porque a antropologia ela conseguiu mostrar que existiam visões que se pretendiam universais, mas que, na verdade, eram bastante engajadas no interesse do colonizador, do europeu, e que, na verdade, construía uma perspectiva muito empobrecida do que seria as relações sociais, as relações e interações dos diversos povos. Todos eles estariam fadados a seguir uma única linha de progresso ou uma linha histórica exclusiva que dividia entre os que são como eles e os que não são, e que os que não são seriam chamados de primitivos, atrasados e tudo mais, né? O Franz Boas foi um antropólogo bem importante nessa construção, vamos dizer, de um outro pensamento não subordinado a essa ideia simplista de cultura, né? Então, ele mostrou que as culturas humanas não percorrem um contínuo do simples complexo e que existem diferentes desenvolvimentos históricos que são resultantes de diferentes processos em que inúmeros fatores, acontecimentos culturais e não culturais se articulam para isso, né? O Franz Boas, ao estabelecer a autonomia relativa do fenômeno cultural, ele fez outra coisa também. Ele desvinculou esse fenômeno de um determinismo ou do meio ambiente ou de características biológicas dos componentes dessas diversas sociedades, né? Ou seja, o fenômeno cultural ele tem uma dinâmica e ele não está determinado pela biologia. Isso foi muito importante, a gente vai ver no decorrer das próximas aulas, uma parte do pensamento político brasileiro, da cultura política brasileira também, foi durante muito tempo influenciado por essas ideias raciais, racializadas, biologizadas, né? Então, a antropologia contribui muito para essa separação, ou quebrar esse determinismo. Então, adicionou o Franz Boas uma contribuição, ele
ele teve uma contribuição também muito valiosa na denúncia do racismo, né? Ele escreveu trabalhos sobre raça, sobre a situação do negro, e ele mostrou que não existe o que a supremacia branca se propõe, né? Essa inferioridade dos outros em relação aos brancos, europeus e americanos, né? Então, o trabalho do antropólogo, ele, no caso do Franz Boas, ele extrapola a condição do cientista, porque a sua ciência, ao trazer os elementos da realidade histórica, cultural, ele também serve, né, a quebrar a estruturação do, eu vou usar agora um termo que ele não usa, tá? Mas dos regimes de verdade que a gente viu na outra aula, que compõem as estruturas de poder, né? E esse aqui é um outro antropólogo que eu selecionei, tanto ele quanto o Franz Boas estão citados aí lá no texto do Piquet, e esse é o Pierre Clastres. Ele é um francês, né? O Franz Boas é tauto-americano, ele é um francês, e ele analisava as sociedades que eram chamadas de arcaicas, né? Sob a ótica da filosofia política euro-americana, pensando o poder político em termos de coerção e subordinação. E ele vai ver que isso não está, não se sustenta, né? Ficavam excluídas outras maneiras de pensar o poder, segundo Pierre Clastres, que não estivesse de acordo com o pressuposto de um sentido único da história, né? E com definições correntes de poder e política, sinônimas de poder coercitivo do Estado. Por quê? Porque se não houvesse Estado, aquela população, aquela etnia, ela não seria, na verdade, avançada, não seria civilizada, enfim. Então, ao procurar a centralização do poder nas sociedades ditas primitivas, classificando-as como sociedades sem Estado, sem escrita, sem história e sem economia, tal antropologia, essa antropologia colonizadora, eurocentrada, teria produzido, segundo Pierre Clastres, um discurso da falta, fazendo tais sociedades aparecerem nas análises como haviam figurado antes nos relatos de viajantes e cronistas, como constituídas por gentes sem fé, sem lei e sem rei. Então, o Pierre Clastres parte da literatura americanista e mostra que o poder coercitivo típico de sociedades com Estado era ou é apenas uma modalidade particular de poder dentre as outras, o que faz alargar a noção de política e a entender o poder coercitivo ou não como universal e imanente a todas as sociedades, né? Então, em Clastres, né, as sociedades ameríndias passam a ser reconhecidas como sociedades contra o Estado. Ele tem até o livro dele, se chama Sociedade contra o Estado, compondo-se aquelas assentadas na relação de comando-obediência. Olha só, nesse sentido, não são também, na verdade, são também sociedades contra a economia, uma vez que o poder político é compreendido pelo antropólogo como sendo anterior à economia em todas as sociedades. Então, o Clastres constrói, né, um alargamento aí do que nós podemos entender de organização política do poder numa sociedade, né? Então, a filosofia política contra o Estado, proposta por Clastres, apresenta-se em dois mecanismos principais.
De um lado, na chefia indígena, esvaziada de poder coercitivo, não necessariamente o chefe tem poder coercitivo, como nas sociedades com o Estado, o presidente, o rei ou o primeiro-ministro, dependendo da estrutura constitucional, comanda o poder coercitivo, o exército, as polícias. O que o Pierre Clastres viu é que na sociedade indígena, esse poder coercitivo não necessariamente existe ligado ao chefe, né? E considerada, né, o poder coercitivo um aparelho interno que concentra poder. Portanto, na chefia indígena se esvazia, inclusive, essa possibilidade de concentração de poder. Então, o chefe tem outras obrigações, outras vantagens, mas também tem compromissos e você poderia até pensar em desvantagens, né? Do outro lado, o Pierre Clastres mostra que no dispositivo da guerra, que é uma máquina de dispersão centrífuga que recusa o mecanismo de unificação e concentração de poder. Então, ele vai possibilitar que as sociedades indígenas permaneçam demográfica e territorialmente restritas, que é a condição básica para a sua indivisibilidade, né? Então, seja o dispositivo do chefe desprovido de máquina repressiva ou no dispositivo da guerra, você vai ver que tem uma estrutura de poder que não necessariamente que vai ser dita que é política, mas não é estatal, né? O poder, então, para o Clastres, não é visto como representação, mas como exercício que cria e sustenta espaço coletivo, construindo-se por meio de figuras como o chefe, o guerreiro e o profeta. O que ele chama de profeta é uma figura que, nessas sociedades ameríndias, vai ser elementos que têm uma função de, inclusive, reduzir o poder dos guerreiros quando isso acontece, ou mesmo do chefe. Enfim, mas isso é interessante porque ele mostra que toda a construção da política, do poder, da análise, não pode ficar restrita à visão europeia ou colonizadora. Essa que é a questão. E agora, apesar de mostrar essa visão da política ligada a uma etnia, que também pode ser chamada pelos antropólogos de uma cultura nacional, né? A gente vai entrar novamente na questão da cultura política pela leitura do Leandro Piquet, né, que ele diz o seguinte, que a noção de cultura política refere-se ao conjunto de atitudes, crenças e sentimentos que dão ordem e significado a um processo político, pondo em evidência as regras e pressupostos nos quais se baseia o comportamento de seus atores, né? Então, essa é uma noção bem redonda aqui, né? É óbvio que existem inúmeras definições de cultura política, como a gente já viu, mas essa definição, ela articula algumas outras, obviamente recusa determinadas possibilidades de definição, mas ela é interessante, tá? Ela é um conjunto de atitudes, crenças e sentimentos que dão ordem e significado a um processo político, pondo em evidência as regras e pressupostos nos quais se baseia o comportamento de seus atores. Então, para os nossos autores aqui, o objetivo central do Almond e Verba era discutir o papel da cultura política no funcionamento dos regimes democráticos. Mas, quando eles lançam o Civic Culture,
nos anos 60, eles têm, na verdade, uma visão muito eurocentrada e eles têm um parâmetro, né, que o melhor dos mundos seria a democracia liberal, baseado nas experiências norte-americanas e inglesas. Então, eles as utilizam como parâmetro para dizer o que é bom, o que é ruim, o que deve ser buscado como características nos outros locais, nas outras culturas nacionais, né? O Almond-Verba também definiram a cultura política como uma expressão do sistema político de uma determinada sociedade nas percepções, sentimentos e avaliações de sua população. Repare nisso, né? A cultura política ela expressa nessa definição uma percepção, um sentimento, a avaliação que a população tem do seu sistema político. Muito interessante isso, que não está contraposta àquela definição que eu acabei de mostrar. Ela só é uma forma de expressá-la de outra maneira, né? E, portanto, a Kushner e o Carneiro, eles querem expor os fundamentos teóricos do conceito aqui e depois explorar mais as questões da subjetividade, que a gente já vai voltar a isso, tá? Portanto, a noção de cultura política utilizada por Almond-Verba e em vários estudos que o sucederam atribui grande importância ao processo de socialização. E o que é isso, né? Que a socialização ela tem lugar em espaços sociais, como a família, a escola, o trabalho, né? O clube. E é nesse processo de socialização que também vai se construir visões políticas, né? Então, ele quer ver essa importância da socialização para determinar o comportamento político. Então, as respostas dos atores às situações sociais objetivas é muito importante. Por outro lado, ao contrário do que propõe modelos básicos da teoria da escolha racional, que são os modelos dominantes, principalmente numa teoria política dominada pelo liberalismo, as respostas se dão através de orientações mediadas pela avaliação subjetiva que o ator realiza dessas situações sociais, e não pela aplicação de meros elementos da racionalidade. Ou seja, as escolhas, os comportamentos, as atitudes não podem ser compreendidas simplesmente por cálculos baseados em categorias inatas, numa tentativa de aplicação da lógica, e aí, com os dados que se tem e a operação lógica, se adota escolhas. Isso é muito forte no individualismo metodológico. Isso vem, por exemplo, do Max Weber, né? O Max Weber ele constrói as opções que se toma politicamente. Essas opções elas podem ser compreendidas a partir do indivíduo, a partir da somatória de escolhas de cada indivíduo, e secundarizando elementos não racionais e secundarizando ou dando uma menor importância ao peso, né, da cultura e dos elementos sociais. Vocês vão notar, quem se lembra, que o Durkheim, por exemplo, é um pensamento completamente oposto ao individualismo metodológico e a essas teorias de escolha racional, né? Mas isso só para a gente lembrar que a cultura política, essa perspectiva, ela está fora ou se coloca em choque com essas teorias de escolha racional que são dominantes na ciência política, tá? Para a elaboração do conceito de cultura política, o Almond-Verba eles se inspiram em trabalhos de diversas áreas do conhecimento.
como a antropologia que a gente viu, a história, a sociologia, a filosofia, a psicologia, que haviam se dedicado ao estudo das dimensões subjetivas da política, né? Então, o que é uma dimensão subjetiva? A dimensão do sujeito, né, do que ele sente, e não só dos elementos que estão colocados num plano da lógica, né? Então, as dimensões subjetivas é aquilo que fez cada um sujeito, ou que construiu experiências subjetivas e intersubjetivas. Então, a influência que o Almond Verba sofreu foi da Escola de Cultura e Personalidade dos Estados Unidos, né? E que foi montada lá pelos anos 20 e teve uma grande importância até o final da década de 60, e reuniu antropólogos como Sapir, a Margaret Mead, a Ruth Benedict, vinculados a Franz Boas, que eu já falei um pouco dele. E eles direcionaram as pesquisas para a compreensão da cultura e, de um modo geral, das questões relacionadas ao caráter nacional. Certo? Então, o que caracteriza uma nação seria elementos culturais, né? E a ideia de nação é uma ideia muito importante para a antropologia. Mas cuidado, nação não tem nada a ver com pátria, não tem nada a ver com Estado. Nação é um conceito da cultura de uma população, né, que tem traços de convivência histórica e que se constituem como uma comunidade de variados tipos de organização, de parentesco e tudo mais, né? E, portanto, para o Almond Verba e para essa perspectiva aí, a cultura deve ser entendida como uma articulação de padrões de comportamentos apreendidos socialmente através de processos de transmissão de tradições e ideias, sem qualquer determinação biológica. Isso tem que ficar bem claro, né? Porque para o europeu, quando ele inventa a ideia de raça entre humanos, o que caracterizaria a inteligência, a criatividade, as ideias, as estruturas que eles vão construir, são, na verdade, os elementos que caracterizam a branquitude, né? Então, que seria o elemento crucial da raça. Então, a determinação biológica está crucialmente incrustada ali nesse pensamento político, né? Então, aqui não, aqui a ideia é elaborar um método para estudar essa cultura. Então, para o pesquisador, torna-se particularmente difícil isolar objetos da pesquisa sem perder de vista o caráter holístico do conceito de cultura. Por quê? Porque ele está integrado e articulado com diferentes aspectos do conjunto. Então, muitas vezes é muito difícil você estudar a cultura e também a cultura política, né? Então, é preciso ter critérios, é preciso construir métodos, né? A observação etnográfica foi apontada como o método, por excelência, capaz de elucidar as motivações, emoções e valores que dão significado aos comportamentos individuais de uma determinada cultura. A observação etnográfica é uma técnica da antropologia muito consolidada, que é utilizada, né, onde o antropólogo fica envolto naquela cultura e observando todos os seus traços, né, com anotações, com observações de grande profundidade, com tentativa de compreender. Determinados sinais podem ter uma importância crucial para uma cultura e não para uma outra. Então, para isso, ele só vai descobrir isso observando.
né? Então, na perspectiva desses autores, a cultura ocidental não deveria ver a si própria como um padrão universalmente válido de aferição das demais formas de organização social, né? Quem vê isso é principalmente os antropólogos que partem dessa aceitação maior da diversidade, e não, né, esses antropólogos que, vamos dizer assim, estão subordinados ao pensamento colonizador, né, eurocentrado, né? A maior ou menor homogeneidade de um caráter nacional, para muitos, dependeria do grau de uniformidade e controle dos governos sobre indivíduos e a sociedade. Então, isso eu trouxe aqui, mas isso precisa ser bastante analisado na empiria, na observação de uma sociedade ou de uma nacionalidade específica, tá? Há nessa abordagem aí o pressuposto, por outro lado, que cada membro da sociedade é representativo de um padrão cultural mais amplo, aprendido através de processos de socialização e comunicação. Eu queria chamar muita atenção de todas e todos aqui, porque nessa abordagem cultural que enfoca o que seria a cultura como expressão de uma nação, de uma população, cada membro da sociedade tem elementos dessa cultura. Por isso que você não precisa usar para entrar profundamente e detectar esses traços, você não precisa fazer uma pesquisa quantitativa, que, aliás, não vai te dar essa profundidade, porque você tem que descobrir em cada membro o que é a expressão da cultura dessa nacionalidade, ou essa cultura daquela comunidade ou daquela sociedade. Por quê? Porque cada membro dela é portador de traços, não todos, mas de traços desse padrão cultural. Por isso mesmo, a definição dos padrões culturais que compõem um caráter nacional dependeria menos de pesquisas quantitativas de grande amplitude do que de investigações multidisciplinares e em profundidade, de experiências subjetivas. Isso tem que ficar muito bem, vamos dizer assim, compreendido por todas e todos, tá? Espero que vocês tenham pegado essa questão para refletir sobre ela, porque isso é fundamental, vai ajudar a gente a fazer as pesquisas, vai ajudar a gente a entender a diferença entre métodos, vamos dizer assim, técnicas quantitativas e qualitativas, tá? Cada vez mais, os autores dizem numa passagem, constatava-se que indivíduos e grupos conduziam suas atividades em função dos chamados valores nacionais, os valores partilhados por toda aquela nação. Para Margaret Mead, o valor dos estudos de caráter nacional estava justamente na sua busca por compreender como os comportamentos culturais são representados na estrutura intrapsíquica dos indivíduos de uma cultura. Então, ela acredita que você tem uma penetração, uma intersubjetividade, e não só uma subjetividade. Você vai ter traços dessa cultura em todas e todos membros de uma nação. Seja como reação a alguns deles, seja como adesão, mas eles vão estar lá, né, incrustado nessa estrutura que ela nomeia de intrapsíquica. Embora com abordagens e métodos de pesquisa um tanto diferentes, vocês lembram disso? O Almond e o Verba, no texto Civic Culture, e depois na revisão que eles fizeram, a revisão eles tentam deixar de lado esse caráter
vou chamar assim, europeizante, né? Ele caminha na mesma direção de estudos de caráter nacional. Então, a cultura, tal como definida na noção de cultura política, parte desse princípio considerando a existência de padrões de comportamento relativamente estáveis e consistentes em uma determinada sociedade. Veja bem, é muito importante a gente tentar, obviamente, dependendo do objetivo da sua pesquisa, encontrar esse padrão de comportamento estável, consistente, que pode estar partilhado pelos membros de toda essa sociedade. A política, por sua vez, vai ser concebida aí, nessa visão culturalista, como uma esfera autônoma, que, por isso mesmo, poderia ser percebida e analisada e avaliada pelos indivíduos dessa sociedade. Cultura política, portanto, remete a uma orientação subjetiva em relação a um determinado sistema político. Se ele é bom, se ele é ruim, como ele funciona, se ele é corrompível ou se ele é corrompido, se ele é avançado, se ele não é, se você deve participar dele ou não, e sobre o caráter de quem participa dele. Enfim, é disso que se trata. A utilização da noção por parte de seus autores está vinculada a uma preocupação quanto às condições de desenvolvimento dos sistemas políticos democráticos. Conforme eu falei lá na primeira aula, o Almond-Verba estava preocupado com as transições que estavam ocorrendo, principalmente no pós-guerra, as colônias ganhando autonomia, se libertando do jugo colonizador, e aí como garantir que esses países se estruturassem como democracias. Aí ele vai ver que não bastava passar para ele regras do direito, da Constituição, as saídas jurídicas ou a cópia de estruturas e instituições não resolveria. Era preciso entender a questão das culturas políticas, né? Professor, Pois não. deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Pelo que você vem falando desde o início da aula, a noção, então, que os autores que você comentou, me parece que a noção de cultura, ela já é algo um pouco mais intrínseco e talvez construído ao longo do tempo, de forma que ele vai criando talvez não sei dizer, talvez uma homogeneidade, não é homogeneidade, mas, digamos assim, Sim. ele Um vai padrão. se construindo, ele vai se construindo e vai ficando estável, vamos dizer assim. Não parado, tá? Mas, digamos, ele não flutua, não muda muito. Não é um negócio que, tipo, hoje a gente é brasileiro, amanhã a gente vai virar outra coisa. Não sei dizer isso, tá? E o que eu queria colocar será que a questão, porque a gente vive em contextos políticos muito diferentes, né? Então, por exemplo, será que a gente deixou de ser brasileiro na época eu não queria falar dessa forma, mas será que a nossa cultura mudou tanto da época que a gente era de Getúlio Vargas para agora, atualmente? Entendeu? Sim. Claro que mudou, porque a gente também passou historicamente por um outro processo, né? A gente tinha acabado de abolir a escravidão, a gente estava saindo da sociedade rural para começar uma sociedade industrial. Então, isso vai mudando de fato. Mas eu não sei se eu consegui deixar clara a pergunta. Sim, na verdade, o que você traz é muito importante e o curso está estruturado meio que nesse sentido, tentando responder questões como a sua. Por quê? Porque nós vamos olhar como nos anos 40 se pensava o país, como nos anos 60, como se pensou na ditadura militar, e, obviamente, nesse processo histórico, será que tem traços que permanecem desde a escravidão? Será que tem traços da cultura política que permanece desde a República Velha? Será que tem traços que permanecem
do mundo mais agrário do que urbano, sendo que o país fez uma transformação brutal. Em 20 anos, ele tinha praticamente 70% do país era rural e 30% urbano, ou até mais que isso. Nos anos 50 era assim. E isso, já no final dos anos 60, nós éramos um país 80% urbano e 20% rural. É uma mudança em tão pouco tempo. Essa mudança, em tão pouco tempo, ela alterou a cultura em geral do país? Provavelmente. Provavelmente. Tem um livro muito bonito, nossa, que tá o bonito está no texto, no título do livro, mas não é... Vou me explicar melhor. Existe um texto que eu aconselho vocês lerem, porque é um clássico das ciências sociais brasileiras e mostra uma capacidade de compreensão a partir de um método qualitativo de pesquisa. Esse texto que eu me reporto chama-se Os Parceiros do Rio Bonito, que é um texto do Antônio Cândido. Antônio Cândido é um sociólogo, mas ele é um crítico literário, um dos maiores críticos literários no Brasil. O Antônio Cândido, ele fez uma pesquisa que passou a ser uma referência. Por quê? Porque ele mostra o que acontece na cidade de Bofete, no interior do estado de São Paulo, que hoje deve ter outro nome, mas que chamava Rio Bonito, quando a fronteira do urbano vai chegando na área rural. E ele mostra os traços culturais, ele mostra o cardápio, o que as pessoas comiam, como as pessoas se divertiam, como as pessoas se relacionavam. Ele mostra as relações de trabalho, tudo com uma observação muito rica daquela sociedade. E aquilo dá quando você lê, além de ser escrito de uma maneira primorosa, o Antônio Cândido mostra que para você fazer um trabalho científico que retrate uma realidade, você não precisa escrever telegraficamente, ou escrever de uma maneira, vamos dizer assim, incompreensível. Eu sugiro que todas e todas leiam esse livro, porque ele tem um pouco dessa abordagem que a gente está falando. Mas, voltando à sua questão, os traços são vitais. Os traços, você buscar o padrão dos elementos de uma cultura é fundamental. Será que o que caracteriza o Brasil nos anos 20 do século XX caracteriza o Brasil hoje? É uma pergunta muito difícil de responder, mas eu tenho elementos que também mudaram, mas que estão presentes. A língua nos caracteriza, porque a língua não é só um jeito de nomear coisas. A língua, ela delimita um jeito de pensar. Então, nós temos uma língua comum, nós temos um cardápio comum, a depender da região do país. A gente tem algumas histórias que passam de pai para filho. Enfim, é preciso reconhecer que a cultura é viva, ela se altera com o tempo, ela se altera na sociedade, ela está em contato com outras culturas, ela assimila outras culturas. Por outro lado, existem traços que podem permanecer nos padrões, seja de uma cultura nacional, no sentido amplo, seja da cultura política. E o nosso curso aqui vai atrás desse padrão da cultura política. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, professor. Já tenho um pouco mais de ideia. Legal, mas apesar que a gente vai continuar. O que eu quero dizer é o seguinte, o curso
Na hora que você vê sei lá, o Raimundo Faoro falando sobre o Brasil, você vai ver, você vai começar a entender alguns traços desse padrão de cultura política, Uhum. concordando ou não com ele, avaliando se a pesquisa dele tem uma interpretação correta ou menos abrangente, mais profunda, enfim. Bom, no Almodóvar, vocês devem se lembrar, e eu vou correr aqui, as avaliações subjetivas dos sistemas políticos podem ser divididas em 3 tipos de orientação, né? Avaliação subjetiva. A orientação cognitiva, que diz respeito ao conjunto de conhecimento e crenças relativas ao funcionamento do sistema político e ao papel dos indivíduos e dos grupos sociais no interior desse sistema, né? Então, isso é a orientação cognitiva. A orientação afetiva, que é o sentimento que o indivíduo nutre em relação a esse sistema. Porque ele pode achar que o sistema beneficia X, Y, D, e ele pode não ter uma aversão a esse sistema. Ele pode ter uma negação ou uma adesão, ele pode ter um sentimento ruim ou um sentimento mais positivo. A orientação afetiva não é a orientação cognitiva, que, vamos falar assim, a cognitiva trabalha as informações que são reais ou ele acha que seja sobre o sistema político, né? E a orientação avaliativa, ela obviamente tem a ver com as duas outras, mas ela se constitui por julgamentos e opiniões sobre os objetos políticos, sobre o sistema. Envolve a combinação de informação, sentimento, conhecimento sobre o funcionamento, e ela está dirigida por valores, né, que as pessoas têm, que se orientam ou que orientam essas pessoas, né? Então, por Almodóvar, o cruzamento desses 3 tipos de cultura, dos diferentes tipos de cultura, vão se dar em 2 dimensões básicas. A primeira, você vai representar os tipos de orientação com relação aos objetos políticos, cognitivas, afetivas e de avaliação. E a segunda, o tipo de objeto político ao qual se destinam essas orientações. Então, o sistema político como totalidade, as estruturas de incorporação das demandas, as estruturas executivas e administrativas para dar resposta às demandas individuais e coletivas, e a percepção do sujeito como um ator político. Na hora que você combina esses 2 cenários, aí o Almodóvar, né, o livro dele é mostrando como combina isso, ele vai ter 3 tipos básicos de cultura política, vocês devem se lembrar. A paroquial, que é em sociedades muito, segundo eles, desprovidas de complexidade, mais simples, de relações mais diretas entre os seus moradores, são sociedades quase que comunidades no linguajar da sociologia clássica, né? Aí você tem a cultura política de sujeição, onde, em geral, essas sociedades elas criaram um tipo de pessoa muito pragmática e que está preocupada com os resultados efetivos do sistema de governo ou das estruturas políticas, e que ela vê isso como se fosse uma máquina, ela nem como se fosse um dado de realidade, né? E tem a cultura política da participação, que para o Almodóvar é a cultura cívica máxima, né? Por quê? Porque a participação para ele está na base da garantia da democracia. As pessoas, mesmo que a participação no ideal deles seja uma participação
de acompanhar como cidadão o que está acontecendo na democracia liberal representativa e não uma participação efetivamente somente uma participação ativa, uma participação militante, uma participação de rua, não. Uma participação nos processos políticos, uma preocupação com o caminho da democracia naquela sociedade, né? Então, o cruzamento daqueles elementos é que vão gerar para o Almond Verba, uma cultura política paroquial, de sujeição ou de participação. Então, ao criar um modelo de análise a partir do conceito de cultura política, o objetivo dos autores era inferir o conteúdo da cultura democrática, né? Chegar ao que pode caracterizar uma cultura democrática. Não a partir de características das instituições, nem das condições sociais prevalecentes, mas das atitudes individuais observadas empiricamente em diferentes sistemas políticos democráticos, né? E, no caso dos anos 80, na América Latina, nós começamos a ter transições do período de regimes militares que abateu a América do Sul, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile. Nós começamos a ter uma transição. E aí vários pesquisadores e pesquisas tiveram como foco o processo de transição política institucional e mudanças de atitude frente à democracia. Então, era muito comum buscar investigar a presença de valores e condutas em direção aos fundamentos sociais e civis do sistema, no sentido que a tradição de uma cultura cívica dá esses valores e condutas. Por quê? Porque era muito preocupante se conseguiria ou não estabilizar na América do Sul as democracias. Por quê? Porque tinha se passado 20 anos, em muitos lugares, muito tempo, com o povo submetido a ditaduras, né, a regimes autoritários, né? Então, na abordagem culturalista e na proposta de uma antropologia política, existem alguns princípios e questões comuns, né, que precisam ser, conforme eu havia dito aqui, explorados, né? Mas é interessante ver que, tanto na abordagem culturalista, que foi inaugurada pelo Almond Verba, como na antropologia da política, como do Clastres, e alguns que e tantos outros, tanto nessas duas opções, há a forte rejeição das explicações derivadas da teoria da escolha racional, né? Dessa teoria do individualismo metodológico. Por quê? Porque se privilegia, tanto na antropologia política como na abordagem da cultura política, a esfera dos valores e da percepção e a avaliação subjetiva dos indivíduos a respeito dos fenômenos. Então, existe na antropologia uma preocupação permanente em não isolar a política das demais dimensões da vida em sociedade. Por isso que você vai, para entender a política, buscar o padrão de convivência, a questão dos valores, da influência religiosa, etc., que faz parte da vida das pessoas. E disso é que brota uma outra cultura que você recorta como cultura política, tá? Então, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, como elemento de reforço e, principalmente, que permita a gente avançar em direção à construção de um conhecimento e à realização de trabalho, do nosso trabalho final, que é um pequeno teste da nossa capacidade de recortar uma subcultura política dentro de uma cultura maior, de entender e de realizar uma análise mais qualitativa desses fenômenos, tá? Então, deixa eu encerrar aqui a gravação.